Eu sou a Valéria Borges e eu falo sobre dependência emocional. O que acontece com a gente quando a gente está diante de uma situação nova, alguma coisa que a gente nunca fez na vida? É normal ter esse sentimento de insegurança, de medo, porque são as nossas defesas que estão ali conversando com a gente. A gente vai ter que elaborar uma outra condição de vida, de rotina. Agora, quando isso torna-se algo difícil e você não consegue chegar a uma conclusão e não tomar uma decisão a esse respeito, significa que você pode ter um bloqueio emocional. Um bloqueio emocional, ele é o resultado de várias situações desconfortáveis que a gente passou na vida. Uma traição, uma rejeição, aborrecimentos. Então são situações que nós estamos sujeitos, só que quando a gente passa por essas situações, a gente guarda. E aquelas situações dentro da gente se transformam em um bloqueio. Por quê? Porque aquilo nos fragilizou. Eu não falei sobre esses desafios que eu encontrei, que eu vivi. E como eu não consigo lidar com isso, eu prefiro não falar, eu prefiro guardar. E quando eu guardo, isso se transforma em um bloqueio. Mas esses bloqueios emocionais que a gente desenvolve, fragilizam a nossa vida, eles acontecem em vários momentos da vida, tá? A gente tem uma coleção deles. E muitas vezes a gente não sabe. E quando a gente está em uma situação muito importante, que a gente precisa de uma definição de vida, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente está fragilizado por todas essas situações difíceis, essas feridas que nós colecionamos, elas ficam guardadas. Nos momentos decisivos é como se fizesse uma bola de neve dentro da gente. Eu fico totalmente bloqueado e não consigo tomar uma decisão. Quando a gente tem muitos bloqueios emocionais, a gente tem uma tendência em criar obstáculos. Cria um cenário que na realidade não existe e ficar na defensiva. Encontrar desculpas para não entrar em ação, porque a sensação de desconforto é muito grande. A gente não sabe lidar. Agora, pense no quanto a sua vida ficou paralisada por conta desses bloqueios emocionais. E quantas oportunidades você perdeu em função desses bloqueios, dessas situações que estão guardadas e a gente não consegue resolver, não consegue entender. Nós vamos falar sobre esses bloqueios de duas formas. A elaboração dos nossos pensamentos, grande parte deles são pensamentos desconstrutivos, porque eles desconstroem a realidade. Eu crio um obstáculo muito grande e muitas vezes não existe. E a construção da minha autoimagem. São dois pontos que estão praticamente ligados para a gente entender a origem e a formação dos nossos bloqueios emocionais. Existem várias situações, tá? Só que hoje eu vou falar sobre esse ponto de vista. E como que a gente pode saber que a gente tem bloqueio emocional? Assunto que você não gosta de falar, situações que você evita, pessoas que você não quer ter por perto, lugares que você não quer mais passar. E quando você se depara com essas situações, você não quer enfrentar, porque a sua mente passou por situações desconfortáveis. A sua emoção, o seu pensamento, o seu sentimento trouxe registros emocionais destas situações. O que a gente faz? A gente faz uma repressão. É uma ideia nova que vai se confrontar com a sua ideia antiga que você tenha sobre si mesmo. Você vai sair da sua rotina, você vai sair da sua área de conforto, você vai conhecer pessoas novas. Por quê? Porque você se sente ameaçada, não por essa situação nova que se apresenta, mas por todas as coisas que estão guardadas, por todas as coisas que você viveu, que você entendeu como desconfortável e bloqueou a sua vida. E quando você está diante de uma situação nova, você entende que você vai passar por frustração, que alguém vai te magoar, alguém vai te abandonar, alguém vai te trair. E você fica elaborando pensamentos desconstrutivos,
pensamento ruim de que você vai sofrer novamente. Entra em dúvida, fica numa tremenda de uma ansiedade, sente uma tristeza tão grande porque você quer sair desse lugar e não consegue. Então as nossas defesas, elas se levantam. A gente está alimentando um pensamento de quê? De impotência, de incapacidade, de catástrofe, de que eu não vou conseguir, de que eu não posso. Fica até chateado ou chateada com aquela pessoa. Há casos de pessoas que às vezes elas não entendem porque uma brigou com a outra. Às vezes uma coisa simples, a gente tem uma tendência a fazer tempestade em copo d'água. E a gente pensa assim, se eu pudesse, eu apagava essas memórias da minha vida. Se eu pudesse, eu apagava essas situações desconfortáveis, porque a gente fica alimentando um sentimento de dó, de que a gente não poderia ter passado por aquilo, de que aquela situação foi muito forte, foi muito gritante, eu não tenho condições, eu não tenho recursos para superar essa situação que aconteceu comigo. Então eu não consigo ir em frente. Eu sempre opto ficar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades. Eu tenho um receio muito grande. Diante de um obstáculo real, eu preciso me defender. Mas a percepção que eu tenho a meu respeito é distorcida. Eu sinto que eu não tenho capacidade para aquilo. Por quê? Por que a nossa autoimagem ela fica confusa? Isso é tão forte porque a gente começa até a duvidar das nossas habilidades, dos nossos talentos, da nossa capacidade. Existe um fator importante, aliás dois, eu vou te falar o primeiro, que compromete a nossa autoimagem. A nossa autoimagem, desde a nossa origem, ela é construída pelo que as pessoas falaram da gente. Presta atenção, você pode se machucar, você é distraída, você é frágil. Valéria, você é uma pessoa emocionalmente fraca, precisa amadurecer mais, precisa tomar cuidado porque a vida é perigosa. Então, diante desse cuidado, desse estímulo, de tudo que as pessoas falam para a gente, para proteger a gente, uma imagem que na realidade não é nossa, a gente internaliza. E quando eu aceito uma autoimagem que não foi construída por mim, eu me fragilizo. Então, se durante muito tempo eu entendi, eu ouvi que eu sou uma pessoa emocionalmente fraca, como que eu vou escutar os meus talentos? Como que eu vou escutar a minha coragem? Como que eu vou desenvolver estímulos de superação para entender as dificuldades da vida? Eu não consigo. É uma forma que a gente tem de não reagir. É uma forma que a gente tem de não se defender, porque a gente não foi estimulado a enfrentar a vida. Nós recebemos rótulos. Rótulos como se fosse um manual de sobrevivência, como se as pessoas fossem perigosas, a vida é muito difícil, o futuro é incerto, então você tem que andar por esse caminho aqui para você não sofrer, para você não quebrar a cara, para você ter juízo. São informações válidas, mas grande parte delas, uma autoimagem que não é nossa. Foi uma autoimagem dizendo como que nós somos. E quando eu construo uma autoimagem que não é minha, por meio das minhas experiências, como eu fico emocionalmente? Totalmente fragilizado, porque eu não sei quem eu sou. Eu só tenho uma ideia de que eu sou uma pessoa emocionalmente fraca, eu sou uma pessoa distraída. Só que nessa questão existe um outro fator. O que as pessoas falaram da gente, o que as pessoas falaram para proteger a gente, para defender a gente, não tem como mudar. Isso não dá mais. Agora você tem a opção de agir diferente. E essa opção em agir diferente chama-se decisão. Se você construiu a sua autoimagem em torno de rótulos, é o momento agora de você parar e decidir: eu não quero mais. A partir de hoje, eu vou construir a minha autoimagem por minhas escolhas, por minha real necessidade, para entender quem eu sou de verdade, por meio das minhas atitudes, porque toda decisão que a gente toma, automaticamente a gente manda uma mensagem dizendo quem a gente é.
Valéria, você está maluca? Onde já se viu sair do mundo corporativo e desenvolver pessoas? Ajudar pessoas a superar a dependência emocional? Você vai entrar em um mercado que você não conhece? Que loucura é essa? Eu fui. Morrendo de medo, mas eu fui porque eu tive uma atitude. Eu saí daquele casulo de proteção, tomei uma decisão e comecei a ter atitudes que mostrassem que a minha autoimagem é construída por mim, por meio das minhas escolhas. E quando eu vou fazendo as minhas escolhas na vida, essa autoimagem que foi construída por meio de rótulos, eu vou desconstruindo. Ela vai ficando lá atrás. Por que não tem mais importância? Não tem mais valor? Porque agora eu tomei posse de quem eu sou. Eu tomei posse da minha vida. Eu assumi as minhas responsabilidades. E isso é muito importante porque isso fortalece a nossa autoestima, a nossa autoimagem, nos dá autoconfiança. E quando surgem os obstáculos, as decepções, eu sei lidar com elas, porque eu entendo quem eu sou. Eu estou alicerçada na minha capacidade de superação, porque eu estou fazendo escolhas por mim, através daquilo que eu quero fazer e quero realizar. Então, quando a gente constrói a nossa autoimagem através de estímulos que foram oferecidos por nós, e as pessoas podem até ter tido as melhores das intenções, mas não foi escolhido por mim, isso me fragiliza. E quando me fragiliza, quando eu passo por situações difíceis na vida, eu não sei resolver. Eu guardo, eu me tranco, e cada situação difícil eu crio um bloqueio. Eu tenho medo, eu não quero mais passar por isso, porque eu passei, me falaram no passado que eu sou uma pessoa insegura. Eu sou uma pessoa que não sei lidar com as dificuldades da vida, mas isso não justifica. A começar a entender, a partir de hoje, eu assumo as minhas responsabilidades, procurar entender os meus bloqueios emocionais. Aonde que pega? Eu não quero falar com aquela pessoa porque aquela pessoa me magoou, mas será que ela não estava em um momento difícil? Eu não quero passar por aquele lugar porque de repente aconteceu algum incidente complicado. E será que todas as vezes que eu passar ali de novo, vai acontecer novamente? Eu não quero conversar com tal pessoa porque a nossa última conversa foi desgastante, foi horrível, foi difícil, e talvez eu não teria que ouvir aquilo. Então, quando a gente constrói a nossa autoestima por nossa necessidade, a gente vai elaborando estratégias de enfrentamento. A gente vai enfrentando a vida e não se fragiliza tanto. Isso é muito importante a gente entender. E vai desconstruindo esses bloqueios emocionais que a gente colocou, que a gente criou um obstáculo imenso por não se conhecer em totalidade. Agora eu te pergunto uma coisa. Qual é a vida que a partir de hoje você vai aceitar levar? Você quer ficar com seus bloqueios emocionais sendo alimentados por esses pensamentos desconstrutivos que você tem a seu respeito? De que você não vai conseguir, de que você não é uma pessoa competente, que você tem medo das situações, que você sofreu muito, eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando, eu tenho tendências vitimistas, eu acho que não vou superar, a gente pensa que não vai superar as dificuldades, é muito difícil. Ou você quer reconstruir a sua autoimagem, superar os seus bloqueios emocionais, entender esses pensamentos desconstrutivos, a origem deles, como você pode melhorar, como você pode aceitar, como você pode entender, como você pode elaborar pensamentos construtivos de superação emocional, onde você vai organizar os seus pensamentos, tomar decisões mais seguras e equilibradas. O que você pretende fazer? Aonde você quer ficar? Se você optar pela segunda opção, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu posso dar a você um passo a passo de como você pode entender os seus bloqueios emocionais, como você pode desconstruir esses pensamentos desconstrutivos e como você pode melhorar a sua autoimagem, ou melhor, reconstruir a sua autoimagem. Por que eu estou te falando isso? Porque eu precisei aprender a fazer isso. Eu precisei aprender a sair do vitimismo,
sair desse medo que eu tinha, dessa bolha horrorosa que eu vivia, achando que não tinha capacidade de cuidar da minha vida, que não poderia fazer as minhas escolhas. Vivia fugindo, me escondendo, dando desculpas, dizendo que eu não tinha tempo, que é muito difícil, que depois eu vejo, que depois eu realizo as minhas tarefas do dia a dia, sempre dando desculpas, sempre fugindo. Tomar decisão para mim era um tormento, era muito difícil. Por quê? Porque eu tinha medo de errar. Eu entendia que erro era fracasso. Hoje eu entendo que erro é uma tentativa de encontrar uma solução. É um movimento de que eu estou caminhando na vida. Eu não caminhava na vida, eu não fazia nada disso, porque eu não entendia quantos bloqueios emocionais eu tive que tirar daqui de dentro. Eu tive que trabalhar com a minha autoestima, eu tive que trabalhar com o meu sentimento de rejeição, tive que trabalhar com as minhas frustrações, eu tive que trabalhar com os meus medos, com a minha insegurança, com a minha autossabotagem, com a minha procrastinação. Então, se você quiser vir comigo nessa jornada, nessa caminhada, eu te ajudo, eu te dou um passo a passo, porque eu passei por isso. São 4 elementos. Você vai ter um diálogo com você mesmo, uma estratégia de enfrentamento. Você vai pegar uma folha 4 e você vai escrever assim, situação, um quadradinho. Embaixo você coloca um quadradinho, nesse quadradinho você coloca pensamento, embaixo um outro bloco, tá? Você vai escrever emoção e sentimento, e no outro comportamento, e no lado direito faça a mesma coisa, tá? Então você vai ter 7 quadradinhos, 3 em cada lado e 1 em cima. Você vai fazer essa trilha transformadora quando você estiver diante de uma situação difícil, que você precisa tomar uma decisão, e você está fazendo uma tempestade de copo d'água. Você acha que aquilo é difícil, é impossível, que você não tem capacidade, você está morrendo de medo e você não sabe sair do lugar. Mas a partir de hoje, com essa trilha transformadora, você vai sair do lugar, sim. Só não sai se você não quiser. Só que você não faz uma única vez, não. Tem que ser várias vezes. Por quê? Além do nosso cérebro aprender por repetição, a gente também aprende quando a gente escreve. Você está mandando um comando para o seu cérebro que você está entrando numa outra rotina. Então, se você não gosta de escrever, se você não tem o hábito de escrever, uma das possibilidades da escrita, um dos benefícios é esse. A gente aprende por repetição, a gente manda um comando para o cérebro. Claro que no começo a gente não está acostumado, a gente se sabota. Rasga o papel, deixa para depois. Então vamos lá. Situação, escreva. Qual a situação? Traga para cá uma situação que você quer resolver. Você está na dúvida, você está tomando o seu juízo e você não consegue nem dormir de noite. Quadradinho da esquerda, você vai colocar assim, pensamentos desconstrutivos. Você está na situação, você escreveu, aí vem o pensamento desconstrutivo. Eu escrevi alguns, tá? Eu não vou conseguir. Eu nunca fiz isso. Não tenho tempo. Não dá tempo. Trabalho demais, vai ser difícil. Não é para mim. Isso tudo é defesa. É mecanismo de defesa. É desculpas que a gente dá, porque a gente tem uma situação nova na nossa vida. É desafiadora. Porque na realidade essas desculpas são as vozes que a gente aprendeu lá atrás. A proteção. Ou também a desproteção. Quando a gente não tem a proteção na origem, a gente ao longo da vida a gente se protege. Quando vem uma situação nova, a gente tem uma tendência em se defender. Por quê? Porque nós estamos fragilizados. Então vem os pensamentos desconstrutivos. O que você vai fazer? Ao lado, escreva pensamento construtivo. Você vai contestar esses pensamentos desconstrutivos. Por quê? Se você for capaz de desenvolver pensamentos desconstrutivos, baseados nas suas crenças, de tudo que você aprendeu, que você está se protegendo, na sua autoimagem distorcida, você é capaz também de desconstruir tudo. Você é capaz de, a partir de hoje, com essa trilha transformadora, construir, contestar tudo que não foi bom até agora. Então, a cada pensamento que você desconstruir, você construa um.
e diga assim: pode ser uma boa ideia, vou conhecer outra realidade de vida. Então veja a situação que você está, escreva. Os primeiros pensamentos que vêm são os pensamentos desconstrutivos. Você tem total capacidade de superar esses pensamentos um por um, quando você contesta e quando você começa a construir novos pensamentos. A cada novo pensamento que você está construindo, você está mandando um novo comando neural para o teu cérebro, dizendo que você é capaz. E você precisa fazer várias vezes para isso se transformar em uma rotina, um exercício, você se habituar e começar a adquirir autoconfiança. No segundo quadradinho embaixo, é os sentimentos e a emoção. Você está na situação, eu estou na parte desconstrutiva, tá? Na parte esquerda é a parte desconstrutiva, na parte direita é a parte construtiva. No sentimento e na emoção, você sente aquela ansiedade. Aquilo mexeu com você. Está mexendo com as suas emoções. Você precisa tomar uma decisão. E o medo? Como eu vou fazer isso? Escreva por que você também está sentindo medo e insegurança. Quando a gente fica muito no pensamento do outro, significa que a nossa autoimagem é carregada dessas vozes que não são nossas. Tudo isso é o nosso sentimento tentando defender a gente do novo. E a gente traz aquelas emoções que a gente viveu por situações desconfortáveis, porque a fragilidade é muito grande. No momento de desconstrução é muito pesado. Por que pesado, intenso? Porque você está tirando essas memórias ruins. Você está trabalhando com essas memórias desconstrutivas. Quando você vai para a contestação, você está virando a chave da sua mente. Você está mostrando que você pode construir novas memórias, sim, através de uma autoimagem que você está construindo sobre si mesma. A última é o comportamento desconstrutivo. Primeira coisa é fugir. Sinto medo, insegurança, ansiedade, eu vou fugir. Segunda, eu não estou aberta ao novo. Eu não quero isso. E passo o dia inteiro me atormentando com esses pensamentos desconstrutivos a meu respeito. Me atormentando com aquilo que ainda não chegou. Criando na minha cabeça obstáculos imaginários. Como é o comportamento construtivo? Vou dar uma oportunidade para mim de me superar, fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então a possibilidade de superação é muito grande. É uma forma também de me conhecer. Então veja, você pega um pensamento desconstrutivo e dentro de você tem um pensamento construtivo. Dentro de você tem uma necessidade de mudança que você sufocou por medo, por fragilidade. E quando a gente não enfrenta as situações da vida, é mais um bloqueio emocional que a gente coleciona. Então veja a possibilidade que essa trilha pode dar a você. Superação, construção da sua autoimagem, construção da sua autoestima, autoconfiança, dar oportunidade para coisas boas surgirem na sua vida, conhecer novas oportunidades. Veja como isso é importante e rico, mas está tudo aí guardado dentro de você. Gente, dê a você essa oportunidade. E se você ficou comigo até o final, eu te agradeço e te aguardo no próximo vídeo.